Olá, pessoal do 8º ano do Instituto Ana Nery. Pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a agropecuária no continente americano, tá? A gente vai ter aí, no caso, algumas características bem diferentes com a agricultura que é praticada em outros continentes, tá? A exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, tá? Que vai ter aí uma agropecuária bem marcada aí por regiões agrícolas que eles dividem por espécie, tá? Por cultura mesmo, por cultivo, tá certo? Então, a cultura que eles plantam, eles realmente dividem aquela área para apenas aquela cultura, como, por exemplo, os cinturões, tá? Eles chamam de cinturões agrícolas, aquelas áreas que eles cultivam apenas aquele tipo de produto, tá? Aqui, ó, na página 160 do livro de vocês, ele começa dizendo o seguinte: a agropecuária praticada no continente americano. Nas zonas de clima temperado do continente americano, encontra-se uma grande diversidade de cultivos, como banana, açúcar, café, algodão e etc. E nas áreas mais áridas, se desenvolve a pecuária. Pessoal, quando ele fala nas áreas temperadas, a gente tem que lembrar daquelas zonas térmicas que a gente viu desde o 6º ano, né? Que é acima do Trópico de Câncer, a gente tem a zona temperada norte, né? E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos a zona temperada sul. Essas duas zonas térmicas, né, são propícias aí para alguns tipos de cultura, tá? Eles não plantam tudo o que eles querem, como por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um clima tropical, né? E a gente planta aí cana-de-açúcar, soja, café. A gente tem digamos assim, um solo mais propício, né? Um clima também mais propício para esses tipos de cultura, tá bom? Aqui, ó, nós vamos ter dizendo o seguinte: a agropecuária americana é realizada por diversos tipos de produtores, utilizando-se de técnicas simples ou rudimentares, né? Que no caso aí a agricultura tradicional, utilizando aquela forma antiga, né, da gente cultivar os produtos aí na terra, com a questão aí da mão de obra humana, né? Então, fazer a colheita manual, fazer todo o processo aí através da agricultura tradicional, tá? Aí aqui diz assim, ó: os pequenos produtores cultivam em pequenas propriedades, que a gente chama, gente, de minifúndios, tá? Toda pequena propriedade rural é minifúndio e geralmente aí nessas pequenas propriedades a gente consegue plantar diversos tipos de cultura, porque aí no caso é uma agricultura mais de subsistência, tanto para, no caso assim, manter a própria família, né, de agricultores, como também para manter aí o comércio local, né, o comércio mesmo interno aí do país, tá? Aqui diz assim, ó: cuja produção e investimentos obtidos lhes permitem praticar apenas uma agricultura de subsistência, que é a mesma coisa que a agricultura familiar, tá certo? Que é aquela agricultura que não é voltada para exportação, né? Ela é ali para abastecer o próprio país e as famílias aí que dependem dessa agricultura, desse tipo de economia, tá? Aqui diz assim, ó: já os grandes produtores são detentores de grandes latifúndios. Gente, latifúndios é o contrário aí de minifúndio, né? Que são grandes propriedades de terra. Então, quando a gente fala os latifundiários, são pessoas que são donas de grandes propriedades de terra, tá? Que tem mais de 10 hectares aí de comprimento, de tamanho, né? Aí aqui, ó: e possuem que know-how para a prática de uma agricultura moderna, sistema de irrigação artificial, máquinas, sementes geneticamente modificadas, que são os transgênicos, além de herbicidas, pesticidas, fertilizantes para aumentar a resistência dos vegetais a pragas e proporcionar uma maior colheita. Então, ó, na prática, aí no caso da agricultura comercial, né, que é praticada aí nesses latifúndios, a gente vai ter aí, no caso, a presença, né, de várias coisas voltadas da tecnologia, realmente, tá? Como colheitadeiras mecânicas, eles vão utilizar também vários tipos de agrotóxicos, né? Vão utilizar herbicidas, inseticidas, né? Fertilizantes, para toda essa cultura aí tanto ser resistente a pragas,
como também ter uma produção maior e mais acelerada, tá certo? As sementes geneticamente modificadas, que são os transgênicos, né? E tudo isso aí é voltado para uma agricultura de exportação. Vai, no caso, praticar essa agricultura comercial para exportar esses produtos para outros países, para venda. Então, como essa agricultura é voltada para aumentar o PIB, né, do país, então eles fazem de tudo para que essa agricultura ela seja bastante produtiva. Então, não utiliza muito a mão de obra humana, utiliza mais a questão da agricultura moderna, tá certo? Aqui fala assim, gente, ó. Os grandes produtores, no caso os capitalistas, comercializavam sua produção com vistas ao abastecimento do mercado interno ou a destinam comumente para a exportação, obtendo assim a maior lucratividade. Aí aqui embaixo nós temos aí falando sobre a visão panorâmica, né, da agricultura que a gente tem na América do Norte. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas três Américas de formas separadas, né, dar algumas características. A América do Norte, a América Central, né, que sobrevive mais do setor primário, e a América do Sul, ok? Aqui diz assim, ó, visão panorâmica do setor agropecuário nas três Américas, começando com a América do Norte. A agropecuária ocupa um lugar significativo de destaque nessa parte do continente, que possui uma das áreas mais ricas, chamada Cinturão do Milho, né? Outras áreas agrícolas de importância são o Cinturão do Trigo e o Cinturão do Algodão. Nós temos aí esses cinturões, né? Escritos aí em inglês, para que vocês possam realmente perceber quando tiver em alguma prova, né? Ou quando vocês também forem fazer o Enem futuramente, eles geralmente colocam o nome do cinturão em inglês, né? O Corn Belt, o Wheat Belt, né? Que é o cinturão do trigo, e o Cotton Belt, tá? Aí aqui tem assim, ó, a maior região produtora de algodão do mundo, abrangendo a quase totalidade de 9 estados do sul dos Estados Unidos, com uma uma interseção nas áreas de 4 outros estados. Essas áreas possuem uma agricultura diversificada: milho, trigo, aveia, feno, fumo e frutas. Ao passo que as plantações de fumo se concentraram na região centro-oriental dos Estados Unidos, no Vale de Connecticut, tá? As atividades ligadas à criação de gado leiteiro destacam-se no nordeste do país e junto aos Grandes Lagos, que é a área que é mais industrializada e urbanizada aí dos Estados Unidos, uma vez que o solo e a topografia, né, no caso aí a questão aí do perfil topográfico, o relevo, né, favorece, aí no caso, ó, não propiciam a produção de cereais e limitam a utilização de maquinaria. Em toda a área oeste, nas montanhas rochosas, predomina a pecuária de corte, por serem favoráveis às condições de solo, altitude, topografia, que é a questão do relevo, tá? E o clima. Aqui nós temos a América Central. Gente, a parte da América Central realmente depende muito da questão da agropecuária, principalmente porque são países mais pobres, são países também onde a maior parte da população ainda mora na zona rural. Então, a maioria dos países da América Central são países realmente agrários e agrícolas, tá? Agrários, porque a maior parte da população mora na zona rural, agrícola porque eles dependem aí da agricultura para sobreviver. Aí aqui diz assim, a economia dos países pertencentes a essa extensão do continente americano está largamente assentada nos produtos agropecuários, voltada para o mercado externo, frutas tropicais, algodão, café, cana-de-açúcar e açúcar, amendoim, carne e etc. No caso, a carne bovina, né? A carne de frango também, a carne suína e etc, tá? Aí há predomínio da concentração da propriedade da terra em poucas mãos, latifúndios ou plantations. Gente, quando a gente fala latifúndios, são grandes propriedades de terra. Quando fala plantation, a gente está falando de um sistema de produção que tem aí os latifúndios, né, as grandes propriedades de terra, geralmente tem mão de obra escrava ou escravizada, tá? E tem também aí, no caso, geralmente o cultivo de um único produto, de uma única cultura, tá certo?
Aqui diz assim, ó, grupos oligárquicos rurais, nacionais e empresas multinacionais são os donos das regiões de maior fertilidade. Principalmente, gente, empresas transnacionais aí, tanto europeias, né, como também norte-americanas, tá bom? Aqui, ó, na agropecuária da América do Sul, nós vamos ter aqui, apesar dos esforços que têm sido feitos no sentido da industrialização, a América do Sul ainda é uma região em que predominam as atividades agrícolas. O produto mais importante da região é a soja. A exemplo do Brasil, né? O Brasil ele é um grande produtor de soja, principalmente na região ali do Cerrado, né? Onde a gente realmente tem feito o desmatamento aí desse bioma para poder plantar soja, tá certo? Eles fazem uma reparação do solo, né? Com calcário e tudo mais, para que possam utilizar essa terra aí para a plantação de soja. Aí aqui diz assim, ó, cujo cultivo ocorre nos estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste brasileiro e também na Argentina. O café também é muito importante, sendo plantado no Sudeste do Brasil, na Costa Rica, em El Salvador, na Guatemala, que no caso aí são países da América Central, né? E na Cordilheira Ocidental da Colômbia, que é da América do Sul, constituindo grande fonte de divisas desses países. No interior do Planalto brasileiro encontram-se as principais áreas de cultura do milho, sobretudo na sua porção sul-oriental e nas terras que bordejam na faixa tritícola dos Pampas argentinos. A banana encontra no Equador seu primeiro exportador da América do Sul. Nas grandes áreas dos Pampas, que no caso são aquelas áreas que a gente chama de campos sulinos, tá? E no sul do Brasil concentra-se quase toda a produção de trigo, sendo a Argentina um dos principais produtores, ao lado da Rússia, dos Estados Unidos e do Canadá. O Brasil, por sua vez, é o primeiro produtor sul-americano e o segundo produtor e exportador mundial de cacau, que é principalmente produzido ali, gente, na região do sul da Bahia, tá certo? Realmente, para a gente ter a produção de cacau, a gente precisa aí da reserva de Mata Atlântica, porque o cacau, ele realmente precisa ficar em áreas, né, onde tem aí uma cobertura, e essa cobertura, no caso, é a Mata Atlântica, tá? Então, nessa área aí do sul da Bahia, a gente tem grandes reservas para poder manter aí a produção de cacau, tá certo? Aí aqui nós temos esse mapa mostrando aí a questão da agropecuária nas 3 Américas, né? Na América do Norte, Central e do Sul. Aí vocês vão ver aí através da legenda, né? Onde a gente vai ter a agricultura comercial de produtos tropicais, né? A agricultura mediterrânea, que no caso é essa agricultura mais próxima ao Oceano Pacífico. A agricultura comercial de cereais, a agricultura associada à criação de gado, tá? A agricultura intensiva de subsistência, a agricultura primitiva, né, ou tradicional de subsistência, a criação intensiva de gado, que é quando realmente a gente cria o gado de maneira que o gado ele possa estar bom para o corte em pouco tempo, né, em um curto prazo, e a criação extensiva, que é quando a gente realmente deixa o gado solto para ele se desenvolver no tempo certo, no tempo natural, certo? E aqui diz assim, ó, criação nômade de gado, o pastoreio, né? E as áreas não utilizadas pela agropecuária, que geralmente são áreas aí desérticas ou áreas montanhosas, que a gente realmente não tem como fazer o cultivo dessa área, tá? Aí aqui diz assim na legenda, como podemos observar no mapa, no continente americano há uma grande variedade de produção agropecuária. Lembrando, gente, que mesmo os países mais desenvolvidos aqui da América, que é os Estados Unidos e o Canadá, ainda assim são países agrícolas, tá? Que dependem aí da agricultura para desenvolver o seu PIB, tá certo? Que é o Produto Interno Bruto. Aqui embaixo, ó, temos um textinho falando o seguinte. Na América Latina, é possível identificar 2 tipos de agricultura. Lembrando que a América Latina é o México, toda a América Central e toda a América do Sul, tá? A de subsistência, em geral, praticada com uso de práticas primitivas, né? Ou agricultura tradicional.
E a agricultura de caráter comercial, que quase sempre se caracteriza como monocultura, que é quando a gente planta um único cultivo, né, uma única cultura, tá? Ou seja, uma única cultura cultivada ao longo de grandes extensões de terras, chamadas de latifúndios, ok? Pessoal, ó, então dessa forma está dividida aí a agricultura dessas três Américas. Aí nesse mapa vocês conseguem observar através das cores os locais de cada tipo de agricultura, se é agricultura comercial, se é tradicional, se tem pecuária intensiva ou extensiva. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da mecanização do campo e a questão da sua principal consequência, que foi o êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para a cidade. Principalmente depois da mecanização do campo, a maior parte das pessoas passaram a vir procurar as cidades, né? Em busca de emprego e em busca também aí de uma melhoria de vida, certo? Aqui diz assim, ó, após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o processo de mecanização da agricultura, com um emprego adequado de equipamentos e máquinas agrícolas, visando a obtenção de altas produtividades agropecuárias a custos racionais, com ênfase na preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, ó, gente, a gente teve aí, principalmente aqui na América, o uso intensivo aí dessa mecanização a partir da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente geralmente usava somente as práticas mais rudimentares, mais tradicionais, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, em decorrência desse processo, é cada vez maior o êxodo rural, ou seja, o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que se deslocam em direção aos grandes centros urbanos do Brasil. No Brasil, esse fenômeno populacional foi ocasionado pelo crescimento da indústria e da vida urbana, pois o processo de mecanização do campo eliminou diversos postos de trabalho. A maioria desses trabalhadores migrou para a cidade, à procura de melhores condições de vida. No entanto, quase sempre suas perspectivas foram frustradas pela dura realidade das cidades. Então, ó, a gente tem a mecanização do campo. Em consequência, né, dessa mecanização do campo, o homem que vive no campo, ou seja, o trabalhador rural, ele fica sem emprego, procura vir para as cidades, né, no caso aí o êxodo rural, e com isso a gente tem uma outra consequência ainda mais grave, que são os problemas urbanos, né? No caso a gente vai ter aí a macrocefalia urbana, porque as cidades não vão estar preparadas para receber todas essas pessoas. Então, a gente vai ter aquilo que a gente chama de inchaço, né, das cidades, e os problemas urbanos, que são, por exemplo, a questão do subemprego, da submoradia, da favelização, da violência, né? Então, todos esses problemas vão aumentando aí de acordo com esse aumento aí da população, tá? Aqui temos assim, ó, como consequência negativa dessa mecanização agrícola, o êxodo rural resulta numa série de problemas. No campo, gera a diminuição da população rural do país, escassez de mão de obra e, consequentemente, diminui a produção de alimentos e matérias-primas. Dessa forma, forçando o aumento da inflação e do custo de vida. Então, ó, quanto menos pessoas, né, realmente trabalhando no campo, quanto menor a produção, menor aí as chances, né, da gente ter uma maior produtividade de alimentos. Então, a gente vai ter aí, no caso, queda no PIB, a gente também vai ter aí alta, né, no preço dos alimentos, e aí, no caso, vai ter várias consequências negativas, né, para o próprio país. Aqui diz assim, ó, nas áreas urbanas, o êxodo rural provoca muitos problemas de ordem estrutural e social. Dentre eles, os principais são, aí ele colocou aí 3 tipos de problema. Claro que não são só esses, né? Aqui o primeiro diz assim, aumento do desemprego. O mercado de trabalho não consegue absorver todos os trabalhadores que se deslocam do campo. O segundo problema, o aumento do subemprego. Gente, cuidado para não confundir. Desemprego é quando realmente a pessoa não tem emprego algum, né? Quando ela realmente está sem fazer nenhuma atividade econômica, né? Sem prestar nenhum tipo de serviço. E subemprego é quando a pessoa está numa atividade econômica ganhando mal, né? Sendo mal remunerado,
quando ela também trabalha aí sem ter carteira assinada, sem trabalhar registrado na CLT, né? Ou então sem ser concursado, tá? Então aí a gente chama de subemprego, né? Quando ela trabalha aí de forma terceirizada ou então na informalidade. Aí aqui diz assim, o aumento do subemprego. Com a falta de emprego e a necessidade de sobreviver, muitas pessoas se sujeitam a desempenhar atividades sem vínculo empregatício e, portanto, sem nenhuma seguridade social ou garantia de que receberão pagamento para a atividade que desempenham. Aí o terceiro problema que está citado aqui é o crescimento de comunidades precárias. A baixa renda e o desemprego levam a maioria a modificar a paisagem urbana. Sem condições de comprar um imóvel digno para morar, muitas pessoas ocupam as periferias, geralmente em áreas próximas a córregos, rios ou morros, e passam a construir moradias precárias em bairros que se tornarão marginalizados. Então aí, gente, é aquele problema que eu falei para vocês, a questão da submoradia, né, a favelização, que também vai crescendo aí de acordo com o aumento aí do êxodo rural, tá? Aqui nós temos aí falando a respeito da agricultura comercial, certo? Que a agricultura é voltada para exportação. Aí aqui nós temos o conceito, dizendo assim, a agricultura comercial é aquela que possui uma grande parcela de mecanização, que é plantada em larga escala. Por isso, geralmente é uma monocultura, que geralmente é utilizada para a plantação de soja, de trigo, de milho. Então, eles se especializam, né, em somente uma cultura, porque produz bastante, né, para a venda, tá certo? Aqui diz assim, ó, desenvolvida exclusivamente para atender às demandas industriais e voltada para a exportação. Sob um clima temperado nas planícies da América do Norte, nos Estados Unidos e nas da América do Sul, Argentina, Brasil e Uruguai, ocorre a produção dos principais cultivos, que são os cereais e as oleaginosas, com destaque para o trigo e o milho entre os cereais, e entre as oleaginosas o destaque é cada vez maior para as plantações de soja. O interessante é que esses cultivos são realizados tanto em escala industrial, né, grandes empresas agrícolas, como por pequenos e médios produtores na agricultura familiar, tá? Aí aqui diz assim, na agricultura comercial, o tipo de cultivo é intensivo, daí dizermos que é uma agricultura intensiva, porque é usado em todas as etapas da produção de um grande número de insumos. Esse tipo de sistema agrícola é marcado pela aplicação de técnicas e tecnologias. Faz parte da agricultura intensiva a mecanização, o uso de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, implementos, etc. Aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Eles utilizam aí quase nada da mão de obra humana, né? Eles utilizam aí mais a questão da tecnologia, né? Usam também muitos fertilizantes e agrotóxicos para que essa produção ela seja acelerada, tá? Aí aqui, ó. Aqui diz assim, além de sementes selecionadas, há também a utilização de sementes transgênicas, organismos geneticamente modificados, OGMs. Gente, com certeza vocês já viram aí falando a respeito de transgênicos, né? Principalmente aí na disciplina de ciências. E os transgênicos, eles são sementes geneticamente modificadas. E a gente aqui na página 162, vocês têm aí um texto complementar falando sobre o uso de transgênicos, né? E também aí a questão dos agrotóxicos, tá? Aí aqui para encerrar, diz assim, que são imunes a pragas e adequadas ao tipo de clima, herbicidas, inseticidas, entre outros. Com o abandono da prática tradicional de rotação de cultivos e de alternância entre agricultura e pecuária, as últimas décadas têm presenciado um empobrecimento do solo como resultado do intenso uso da terra. Aí temos uma imagem aí de uma colheitadeira mecânica, né? E na legenda diz assim, a América Latina destina parte da produção agropecuária para a exportação, sendo praticamente em extensas propriedades monocultoras. Isso torna a economia de muitos países latino-americanos dependente da exportação de produtos agropecuários.
Países como o Brasil, a Argentina, o México, o Chile, em contrapartida, apresentam regiões onde a produção agropecuária emprega máquinas e tecnologia, proporcionando alta produtividade. Então, pessoal, ó, como vocês viram aí, a gente fala um pouquinho sobre a agropecuária nas 3 Américas, a América do Norte, Central e do Sul. Vocês viram aí um pouquinho da diferença entre cada América, né? Mas em comum nós temos aí a questão de todos esses países sobreviverem realmente da agropecuária ainda, né? Serem países agrícolas, né? Onde boa parte do seu PIB depende realmente desse setor primário, ok? Então, assim a gente encerra esse capítulo e nós continuaremos sobre esse assunto nas nossas aulas online, ok? Então, pessoal, bons estudos e até mais.